O governo lamenta ter sido forçado a exercer energicamente o que considera ser seu direito e seu dever, proteger por todos os meios as populações na crise que estamos a atravessar, quando parece verificar-se algo de semelhante a um surto epidêmico de cegueira, provisoriamente designado por mal branco, e desejaria poder contar com o civismo e a colaboração de todos os cidadãos para estancar a propagação do contágio, supondo de que de contágio se trata, supondo que não estamos apenas perante uma série de coincidências por enquanto inexplicáveis. A decisão de reunir no mesmo local as pessoas afetadas, em local próximo, mas separadas, com ela tiveram algum tipo de contato, não foi tomada sem séria ponderação. O governo está perfeitamente consciente de suas responsabilidades e espera que aqueles a quem essa mensagem se dirige assumam, como cumpridores cidadãos que devem ser, as responsabilidades que lhes competem, pensando também que o isolamento em que agora se encontram representará, acima de quaisquer outras considerações, um ato de solidariedade para com o resto da comunidade nacional. Olá, pessoas! Eu sou a Fabi e essa é mais uma resenha de sábado. Então, essa semana eu fiquei de ler Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. O que eu tenho a dizer sobre esse livro é que ele é tenso, é bem tenso, é muito tenso. Desde o começo, o autor ele começa a tratar da história com uma linguagem, eu não diria simples, não pra gente, porque ele escreve em português de Portugal, se torna um pouquinho difícil para quem fala o português brasileiro, mas ele fala com uma linguagem bem simples, digamos assim, o que não tira a atenção da história. Desde o começo você é assaltado de emoções fortes. As pessoas, elas de alguma forma estão sendo acometidas por uma cegueira que, ao invés de deixar tudo negro, deixa tudo branco, ou seja, para eles é dia o tempo inteiro. E eles não enxergam nada além de brancura. Eles descrevem como se tivessem sido jogados num mar de leite. Depois de um tempo, as pessoas elas começam a ficar cegas e elas são confinadas num lugar para que não haja mais contágios com o mundo de fora. O livro começa com alguns personagens e esses personagens eles vão ficando cegos um a um, talvez porque eles tenham tido contatos um com o outro ou simplesmente por mera coincidência. E eles são confinados nesse local. E o único personagem que não está cego é a mulher do médico oftalmologista, que ela insiste em ir com o marido para esse lugar, porque ela não suporta a ideia de deixá-lo sozinho. E ela finge que está cega para poder viver nesse lugar junto com o marido. E com o passar do tempo, ela vai se sentindo responsável por ajudar os outros. Uma coisa que eu achei super interessante no começo desse livro é que quando você vê a mulher do médico, você não espera que ela se torne um personagem importante. Ela aparece por aparecer, simplesmente porque ela é a mulher do médico, mas você supõe que ou o primeiro cego ou o médico sejam os personagens mais relevantes na história. E, na verdade, depois de um tempo, a mulher do médico ela se torna o ponto central, justamente porque ela não está cega. E como diz mesmo no livro, ele usa muito ditado no livro. Ele diz aquele clássico ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. E ela tem logo os dois. Então, é aquela coisa, né? Tá todo mundo cego, ela é a única que enxerga. Então, ela se torna meio que a governante do lugar, mesmo que indiretamente. Ela deixa a responsabilidade de falar com o marido para que ninguém pense que ela é importante, mas ao mesmo tempo ela vê tudo ao redor e o único que sabe que ela não é cega é o marido dela, obviamente. O livro é cheio de partes, tensas, mais tensas do que o normal, porque o livro inteiro ele é recheado de tensão. Você lê todas as páginas e dificilmente tem alguma coisa bem humorada assim no meio, porque todo o humor que existe no livro está permeado da desgraça de você estar cego, do lugar onde eles estão vivendo, da constante falta de recursos. Assim,
é tenso, é bem tenso desde o começo. E essas situações tensas, elas só vão ficando piores à medida que o livro vai contando sua história. Porque no começo você vai vendo as pessoas que elas ficam cegas, e elas vão ficando cegas a partir de uma e outra e outra e outra, e essas poucas pessoas elas vão sendo isoladas nesse lugar. Mas no começo são poucas pessoas, são cerca de 10 pessoas ali dentro, e eles conseguem lidar principalmente com a ajuda da mulher do médico. Depois várias outras pessoas vão chegando e esse lugar vai ficando lotado. E o maior problema dessas pessoas é sempre a comida e a limpeza. Eles vão retornando a um estado animalesco que você, estando num mundo civilizado, você não consegue pensar em como as pessoas agiriam nessa situação. Imagine que todo mundo, de repente, de um dia para o outro, se tornem incapazes. Todas as pessoas do mundo, elas não podem mais agir como agiam antes, elas não podem mais viver como elas viviam antes, elas não podem mais fazer o que elas faziam antes. Simplesmente acabou. Acabou tudo. Você não pode mais mexer no computador, você não pode ler um livro, você não pode fazer sua própria comida, você tem dificuldades em ir ao banheiro, você tem dificuldade para fazer tudo. E não é aquela questão de porque ela tá cega, porque você conhece pessoas que ficam cegas ou que nasceram cegas e eles têm aquela capacidade de vencer na vida, sair sozinho, fazer tudo que algumas pessoas que não são cegas fazem, mas existe uma grande diferença entre você ser cego e se habituar a ser cego e você de repente ficar cego e todas as pessoas ao seu redor ficarem cegas também. Não existe quem te ajudar. Não existe uma pessoa que tá lá pra dizer isso tá certo, isso tá errado, vem cá pra fazer isso. No livro até existe uma pessoa para outras 260 pessoas cegas só nesse lugar. Então você imagina a bagunça que lá, eles realmente voltam a um estado animal. Existe sujeira por todo canto, as pessoas lutam por comida. E essa é a grande causa dos conflitos no livro, comida. Existem 3 camaratas, 3 alas no prédio em que são divididos os cegos. Antes eram para os cegos e para os infectados. Depois, como tomou de gente, todo mundo ficou nas alas, então não existe mais essa separação. E a terceira ala, existe um cara que ele tem uma arma de fogo. Ele começa a usar as pessoas para fazer o que eles querem em troca de comida. E aí quando o livro começa a ter suas partes mais tensas, as partes que assim são terríveis para você ler, você não consegue não ficar tocado. Quando chega assim mais da metade do livro, que começam essas partes que eles são negados da comida e tem que fazer milhares de coisas para conseguir essa comida de volta. Não é um livro que você lê facilmente, não pelo diálogo ou pelo como o livro é escrito, mas pela densidade do livro. O livro já começou me emocionando por causa de uma das primeiras coisas que acontece, que é quando o primeiro homem fica cego. Ele diz: não sei como hei de lhe agradecer, porque ele estava cego no meio do trânsito e outra pessoa foi ajudá-lo. Ora, não tem importância. Hoje por si, amanhã por mim. Não sabemos para o que estamos guardados. Tem razão. Quem me diria quando saí de casa esta manhã que estava para me acontecer uma fatalidade como esta? Estranhou que continuassem parados. Por que é que não andamos? Perguntou. O sinal está vermelho, respondeu o outro. Ah, fez o cego, e pôs-se a chorar outra vez. A partir de agora deixara de poder saber quando o sinal estava vermelho. E assim, é uma coisa tão estúpida. Não é saber quando o sinal está vermelho, amarelo ou verde. Mas é tão tenso quando você podia fazer aquilo tão facilmente alguns minutos atrás e você não pode mais. É como você tá acostumado a fazer uma coisa todos os dias e simplesmente não conseguir. Você se acostumado a escrever, desenhar e você tem uma tendinite e não consegue mais mexer a mão por um tempo. Por um tempo já é insuportável. Mas quando você deixou de fazer aquilo ali para sempre, é como se um pedaço seu foi arrancado. E lidar com isso é uma coisa muito
pesada. O livro, ele é cheio desses conflitos psicológicos e, assim, eu não tenho como dizer o que eu senti com esse livro. O que eu posso dizer é que ele é um livro que faz você pensar em tudo que você pode e não pode fazer, como você faria, como você reagiria numa situação tão pesada quanto essa. Eu adorei o livro, adorei esse livro. Eu recomendo para todo mundo que tem assim vontade de ler algo mais denso. Não, como eu disse anteriormente, não é denso da forma da escrita ou como ele retrata as coisas, é até fácil. Assim, considerando que é Saramago que está escrevendo e que ele escreve de uma maneira bem peculiar. O tenso, o difícil desse livro é você lidar com todas as informações que ele dá a você. Eu chorei em várias partes desse livro, não só no final, como também no começo, na metade do livro. Existem várias partes que estão lá para dar uma facada dentro do seu coração e você não saber como reagir àquilo. É algo realmente bem pesado. Mas, assim, ele é perfeito, perfeito. Não existem tantas partes nojentas. Ele fala muito em sangue, em restos, mas ele não descreve as nojices, assim, que acontecem. Acontecem muitas, mas elas não são descritas de forma detalhadas. O que faz com que você se sinta mal, que você sinta tristeza no livro, é justamente o teor psicológico daquilo, os pensamentos daquelas pessoas, como elas reagem àquilo tudo, é o que faz você se sentir tenso. Essa foi a minha resenha de hoje e eu recomendo a todo mundo ler esse livro, e se não puder ler o livro imediatamente, se quiser, veja o filme também, que é outra coisa maravilhosa, de outro mundo. Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Leia. Muitas pessoas, elas evitam de ler Saramago porque ele era ateu e ele fala muitas coisas ruins sobre a religião nos seus livros, em muitos dos seus livros. Mas eu acho que esse livro aqui, mesmo que você seja religioso e ache que Saramago não deveria ser lido porque ele é um velho ateu, fala mal da religião, esse livro aqui não tem esse teor sarcástico que ele usa em Caim, por exemplo. Esse livro aqui, ele é mais sobre a situação das pessoas aqui dentro do que sobre críticas religiosas ou algo do tipo. Ele critica mais o governo do que qualquer tipo de religião, então acho que ele é bom para qualquer pessoa de qualquer credo, de qualquer cultura. Enfim, esse livro é recomendado e até a próxima!